Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Iremos destacar neste vídeo a crônica instabilidade no emprego dos treinadores no futebol brasileiro. Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes irão abordar este tema. Aqui na Europa, ex-jogador da seleção da Inglaterra alerta para o racismo no futebol inglês. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato até Maceió, Alagoas, nordeste do Brasil, começando por você, meu caro Jorge Moraes, analisando essa situação dos técnicos no futebol do Brasil. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto. Essa semana eu tive a curiosidade de fazer um levantamento de quantos treinadores já foram contratados e dispensados de seus clubes no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Ao todo, 20 equipes participam da competição. 14 já mudaram de treinadores, inclusive várias vezes. Ao todo, são 20 rodadas e 18 técnicos já foram demitidos e automaticamente 18 treinadores foram contratados. No futebol brasileiro da primeira divisão, somente o São Paulo com o Fernando Diniz, o Fluminense com o Odair Hellmann, o Atlético Mineiro com o técnico Jorge Sampaoli, o Atlético do Paraná com o Eduardo Barros, o Ceará com o Guto Ferreira e o Grêmio de Porto Alegre com o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Somente esses clubes não dispensaram os seus treinadores. E como detalhe todo especial, o Renato Gaúcho completou 4 anos como técnico do time do Grêmio. É o mais longo treinador a trabalhar em um clube aqui no futebol brasileiro. Se você contar os treinadores que foram dispensados e contratados na Série B da competição nacional, você vai chegar a 30 treinadores. Eu acho que para 20 rodadas do Campeonato Brasileiro é muita coisa. Você mexe exatamente com a vida de muita gente. E tem mais um detalhe, os clubes não estão mais preocupados em reforçar os times, em contratar bons jogadores, em fazer o planejamento de gestão e financeiro. Eles estão mais preocupados em demitir os seus treinadores, contratar novos profissionais, porque aí fica muito mais fácil para justificar diante da sua torcida. Tá certo? Um forte abraço para você. Eu volto a qualquer momento aqui do Nordeste brasileiro, dentro do PB Desporto. Tá legal, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Daqui a pouquinho, aqui no PB Desporto, Antônio Manuel Góes também irá abordar esse tema. E aqui na Europa, o ex-jogador da seleção da Inglaterra, John Barnes, fazendo duras críticas à questão da discriminação no futebol inglês. O Barnes cita o exemplo do técnico alemão do Liverpool, Jürgen Klopp, deixando uma pergunta no ar. Que sucesso teve de fato o Jürgen Klopp nos 2 primeiros anos a comandar a equipe do Liverpool? E ainda questiona, se fosse negro, ele iria permanecer no cargo? O Barnes disse também que o fato de ser negro limitou as suas possibilidades de ser treinador no futebol inglês. E emenda ainda, apontando que os 6 primeiros colocados na Premier League têm apenas um treinador inglês, o Frank Lampard, treinador da equipe do Chelsea, que, segundo Barnes, só lá está pelas fortes ligações que tem com essa equipe. Ou seja, o Barnes apontou a questão da discriminação, mas também deu uma cutucada nos treinadores estrangeiros a trabalhar no futebol
inglês na Premier League. Vamos agora até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, ainda falando sobre essa questão dos técnicos, a instabilidade no emprego dos técnicos no futebol brasileiro. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Estabilidade no emprego é coisa do tempo antigo no Brasil. Eu mesmo a preservei em 1967, quando implantada a tal opção pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, nos primeiros anos da ditadura militar. Como era, por óbvio, opcional, tendo em vista o princípio universal do direito adquirido, decidi pela manutenção de minha estabilidade no emprego do Banco do Brasil, onde ingressara em 62 e me aposentei em janeiro de 93. Os novos trabalhadores concursados às estatais foram obrigados a optar pelo novo regime, sob pena de não assumirem o emprego. Já os em atividade do setor privado, ainda que com décadas de batente, ou aceitariam o FGTS ou iriam para o olho da rua. Simples assim. Faço essa digressão para falar da desrespeitosa instabilidade no emprego dos treinadores de futebol no país, garantida pela única e surreal opção: vitórias no curtíssimo prazo e, por que não, a conquista do título da temporada. Caso contrário, tchau, querido. Assim, já neste começo de segunda etapa do Brasileirão, o número de demissões de treinadores está quase a empatar com o de clubes, para ficarmos apenas na Série A. Desde que o futebol brasileiro virou anteparo de projetos políticos, pessoais e corporativos, precisamente nos anos de chumbo do regime autoritário, a tese do ame-o ou deixe-o também foi incorporada ao esporte. Dessa forma, treinadores longevos em nosso futebol, com raríssimas exceções, passaram a constituir peças de ficção. No pós-conquista da Copa do México em 1970, os generais da banda ditatorial tocaram o Pra Frente Brasil com o parceiro João Avelange na CBD, atual CBF e federações estaduais. Passado meio século, cartolas oportunistas e picaretas ainda dão as cartas dos clubes e entidades, do futebol e outros esportes, sob o pano de fundo de interesses eleitoreiros em suas regiões. Quando trabalhei no esporte da Rádio Globo Rio de Janeiro entre 77 e 81, dizia-se que, se algum estado ia mal, uma das receitas para melhorar era meter um clube de lá no campeonato nacional. Daí chegarmos a 72 da primeira divisão, até porque sem essa de o possante Boca do Acre Esporte Clube ser considerado de segunda, imagine! Faz tempo que nossos treinadores são descartáveis, à medida que não atendam ao imediatismo da cartolagem, dos grotões do extremo norte ao Chuí no sul. E ainda continua valendo para todos, do Flamengo, Corinthians e outros gigantes, ao Massaranduba Futebol Clube, digno da imaginária Sucupira, na telenovela Bem Amado de Dias Gomes, bancado pelo prefeito Odorico Paraguaçu, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Em especial, 2 treinadores foram notícia na última semana no Brasil, o Codê no Internacional indo para o Celta de Vigo na Espanha e o Rogério Ceni deixando o Fortaleza e indo para o Flamengo. Muitas opiniões, inclusive no meio jornalístico, as pessoas, muitos achando natural, porque assim como a pessoa está numa empresa, qualquer empresa, seja ela qual for o setor, recebe uma proposta melhor para ir para uma outra empresa e a pessoa acaba indo, a possibilidade de ganhar mais, ou mesmo uma empresa maior, de ter um crescimento na profissão, muitos defendendo a questão também como natural do Rogério ir para o Flamengo, até pela possibilidade que o Rogério mesmo apontou de comandar, a chance de comandar uma equipe grande com o melhor elenco do país, mesmo tendo afirmado dias antes que iria cumprir o contrato com o Fortaleza. E o Cudê, apesar de o Inter ser muito maior que o Celta de Vigo, mas ele, talvez pela segurança e tudo mais, afirmou que estava deixando o Internacional. Qual a sua opinião? O que é que você acha? Vá lá nos comentários do PB Desporto e deixe o que você pensa com relação a essa questão da mudança dos treinadores e também da questão da situação como um todo, os clubes também que demitem após 6 derrotas, como foi o caso do técnico Lazzaroni do Botafogo, 6 jogos apenas e foi demitido. Opine sobre essa questão. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você
se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um grande abraço e até a próxima!